começar com um breve histórico para vocês sobre a tabela periódica, ok? Deixa eu mostrar aqui para ti, é coisa bem rápida, bem simples, para você lidar com essa evolução histórica da organização dos elementos. Tudo começou com o Lavoisier quando a gente teve justamente a primeira organização de elementos, pensemos assim, feitos no livro que ele escreveu junto com a sua esposa, que era o Tratado de Química Elementar. Isso foi lá no final do século XVIII. Então os químicos começaram a tentar organizar os elementos e o primeiro foi Oppenheimer em 1813. Aqui já é em 1850, com um número um pouquinho maior assim de elementos organizados, onde ele criou a lei das tríades. Pela densidade dos elementos, a relação massa-volume, ele percebia que sempre era possível descobrir um elemento médio entre outros dois. Por exemplo, ele pegava o lítio e pegava o potássio. Se somados lítio e potássio e depois dividido por, enfim, uma média, né, por 2, você obtinha literalmente a massa de um outro elemento, a massa média. Desse modo, criou-se a teoria das tríades, dos trios de elementos, efetivamente, que não foi muito viável, não foi muito vantajoso, foi uma teoria que caiu por terra justamente porque, enfim, a tabela ficaria estranha, desconexa, muito fragmentada. Então ela não durou muito tempo não. Teve outro cidadão que era um músico, John Newland, que trabalhava com a lei das oitavas. Esse foi o mais, talvez, tripudiado dentre todos os modelos, justamente em virtude... Pô, pessoal, é oitava musical, né? Então, né, tocaria o teu tecladinho lá, enfim, no meio da prova, fica estranho, né? E ele organizou em ordem de massa, ele achava assim, ó, a natureza, vibrações, ondas, música, tudo a ver. Então vamos pegar os elementos e organizá-los assim em grupos de 8, com a lei das oitavas musicais. Foi muito, virou chacota, muito tripudiado mesmo na época, e só depois de muito tempo mesmo foi que efetivamente as pessoas até reconheceram algumas coincidências ou características nessa organização. Isso levou muita gente, inclusive esse francês de nome estranho, Jean Courtois, a tentar criar uma tabela mais assim, pragmática, mais eficiente, só que ele não teve muito sucesso. Ele organizou num formato de gráfico com ordem crescente de massa, só que olha o tamanho da tabela dele, pessoal. Não seria muito vantajoso você ir para uma prova justamente com esse trambolho, né? Parece aquelas coisas dos estudantes de arquitetura, que tem aqueles canudos, né? Enfim, aquele porta, enfim, projeto. Então seria muito ruim, e as pessoas também não gostaram da praticidade dessa tabela. E daí chegou efetivamente o momento em que um professor de química russo, professor de ensino médio russo, que era viciado num joguinho que atesta muito a tua idade mental. Se alguém gosta de jogá-lo efetivamente, é um octogenário, é uma octogenária vivendo no corpo de uma jovem pessoa. E eu estou falando de um joguinho chamado Paciência. Sabe aquele das cartinhas e tal? Pois é, se você gosta, você é um senhorzinho, uma senhorinha, né, que mora dentro de um corpo jovem. Exatamente. Esse professor de química viciado em paciência fez o quê? Vou mostrar pra você. Tá ali. Ó, ele teve um sonho. Eu estou falando sério, isso virou um livro até, enfim, famosérrimo, O Sonho de Mendeleev. Ele tentando organizar os elementos de uma forma mais assim, digamos assim, prática, né, mais eficiente, ele dormiu na mesa. E quando ele acordou, ele disse assim, eu tive um insight, as pessoas estão usando a minha tabela organizada de acordo com paciência. Sim, a paciência química. Ou seja, vamos organizar em ordem de características, de semelhança e também de massa. Então ele começou a organizar os elementos, como na paciência, pelos naipes, pelas características dos elementos. E aí, depois que ele acordou, esses são os rabiscos que ele fez, obviamente indecifráveis, você pode perceber. Aí, depois de ter organizado o seu rabisco e ter dito que foi por intermédio de um sonho, ele escreveu o seu paper, tá aí o paper, com a tabela periódica como ele havia pensado. Inclusive, é tão eficiente isso que, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem várias interrogações. Tá vendo a interrogação aqui? Essas interrogações são possíveis elementos que, na visão dele, existem, mas ainda não haviam sido descobertos. E, de fato, era verdadeiro. Ele acabou prevendo o gálio, germânio, frâncio. Ele chamava, por exemplo, frâncio de
césio, porque era o elemento parecido com o césio. Ele disse, existe, mas a gente não descobriu ainda, justamente por causa das semelhanças ou características. Esse senhor é muito citado nas provas e o nome dele era Mendeleev. Inclusive tem o Mendeleev, né, que é o elemento químico em homenagem ao Mendeleev. E a tabela dele, ela é muito boa, pessoal, de fato. E ela seria usada até então se a indústria Merck não mudasse um pouquinho. Ó, essa é a tabela exatamente nos moldes do Mendeleev, com todos os elementos que nós temos até hoje, os 118 elementos. A tabela do Mendeleev, ela tem 8 colunas, tá vendo? Então haveriam alguns acidentes assim no meio do percurso, tudo bem? Que tornariam ela um pouco, não desorganizada, mas um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, a indústria Merck em 1923, sim, indústria farmacêutica, química, Merck, fez o quê? Eles pegaram, efetivamente, e organizaram esses elementos não em 8, mas em 18 colunas, encaixando esses elementos que às vezes acabavam colidindo ou coincidindo aqui, como nessas colunas aqui, ó, onde vocês veem ali elementos que são chamados de transição, separando eles. Em outras palavras, estes que estão em rosinha, tá vendo? Que acabavam literalmente extravasando assim a simetria da tabela. Eles pegaram estes elementos e colocaram num lugar único, assim. Então isso aconteceu em 1923 e pouca gente sabe que quem organizou a tabela desse jeito não foi o Mendeleev, foi a indústria Merck, numa campanha para entregar tabelas em escolas alemãs de ensino médio. Eles vendiam essa tabela, com base obviamente na tabela de Mendeleev, e essa tabela passou a ser então a tabela oficial da química no mundo todo, universal, certo? Bom, dito isso, queridos, vamos começar a trabalhar e vamos anotar algumas coisas importantes. Tá ali. Tabela periódica. Quem é que foi o pai da tabela periódica? O organizador, o responsável por lidar com tudo efetivamente. Pensar na tabela como um todo. Mendeleev, o que ele fez? Ele ordenou a tabela, ordenada pela massa e semelhanças. Semelhanças. Assim. Então, isso foi muito interessante, porque quando ele criou essa tabela, em 1869, não havia elétron descoberto, não havia próton descoberto, não havia nêutron, não havia absolutamente nada. Era uma tabela extremamente criada a partir de um sonho e uma ideia tecnicamente absurda. Tanto que muitos dizem que essa é a prova da existência de ETs, de panspermia cósmica e tal, porque a tabela periódica pode parecer besteira, mas ela é uma das ferramentas científicas mais úteis, assim, profícuas que existem, porque ela faz com que a pessoa consiga prever elementos possíveis, antes mesmo de saber da sua existência ou ter ideia deles, e inclusive as suas semelhanças, o que é mais, assim, digamos, surpreendente. No entanto, a tabela do Mendeleev tinha vários e vários acidentes. Eu vou te mostrar aqui um que é super clássico, você pode acompanhar comigo aqui no próprio livro. Ó, o telúrio e o iodo. Pela ordem de massa, o iodo deveria ocorrer anteriormente ao telúrio, e o telúrio ser posterior ao iodo. No entanto, o Mendeleev não fez isso, porque o iodo não tem nada a ver com os elementos que estão naquele mesmo grupo ou coluna. E o iodo, justamente, também não. Então ele fez o quê? Ele aqui e em vários outros momentos, ele ignorou a ordem crescente de massa. Ele criou, obviamente, ou considerou a ordem das semelhanças. No entanto, não sabia, não fazia a mínima ideia do porquê que isso acontecia. Quem auxiliou ele foi o menino prodígio do Rutherford, chamado de Henri Moseley, em 1913. Que conseguiu descobrir os prótons no núcleo em termos unitários, ou seja, ele conseguia olhar, por exemplo, para o estanho e dizer, no estanho existem 50 prótons, graças à intervenção e, obviamente, não é, à utilização da radioatividade nesse processo. Então, desde a radioatividade, muita coisa evoluiu, as coisas foram crescendo rapidamente e Henri Moseley, digamos que criou uma explicação para esses pequenos acidentes que a tabela de Mendeleev tinha. E a sua explicação foi,
Mendeleev, não é por causa da massa, querido. É por causa do número de prótons. Esse sim, esse não tem erro. Então a tabela passou a ser organizada pelo número de prótons dos elementos. Esse pode ter uma ordem crescente, sem acidentes e sem problemas. Tudo bem? E explica exatamente as semelhanças e características que os elementos possuem. Por exemplo, desse modo você consegue ter o telúrio e o iodo exatamente nos lugares que lhes são de origem. Como assim? Ó, o telúrio tem um próton a menos que o iodo. Aí ele consegue ficar exatamente no lugar onde ele deveria ficar. Então isso revolucionou a tabela e desde então a gente organiza a tabela sempre em ordem crescente de número atômico. Sabe que essa é uma parte que para muitos alunos que têm uma bagagem, ela não é muito, sabe, como eu posso te dizer, levada em consideração, talvez seja a expressão correta. E o vestibular cobra muito sério isso, muito caro na verdade, quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa aqui que é interessante. Dá uma olhada na evolução dos elementos. Ó, desde 5.000 a.C., tá vendo? Esse aqui tu não dá bola, que é o elemento curioso, né? Eu sei. O pessoal é cafonérrimo, criou esse elemento, não sei por que diabos, ok? E botou ali só pra gente ficar intrigado. Super interessante. Vamos lá então. Você tem 5.000 a.C. apenas 2 elementos, 4 na verdade, desculpa, descobertos, 2 em larga escala, que eram o cobre, obviamente, e o ouro. Esses muito mais utilizados e conhecidos. Conforme o tempo foi se desenrolando, ó, você teve prata, tá vendo? Ó, estanho, antimônio, chumbo. O antimônio é o USB, né? O estanho é SN. Ó, aí a gente vai passando, ferro. Olha o tempo que levou para ser descoberto ferro. O cobre foi descoberto muito antes do ferro. E agora a gente chega no zero. Houve um lapso aqui, bastante grande. Observem que nenhum ou raríssimos elementos foram descobertos nesse período. E agora chega a vez da eletricidade. E quando a eletricidade entra na ciência, querido, olha o que acontece ali com os elementos das primeiras colunas. Quer ver? Agora, tá vendo? Olha ali. Viu só? Fica quase cheia. Só que agora está chegando a radioatividade. E aí, quando chega a radioatividade, olha ali. Viu só? Aí a gente consegue chegar lá. Só que eu quero mostrar uma coisa para você agora. Ó. Lá nos 90, 2000, aqui tá ótimo. Tá, dá uma olhadinha ali nos 90, ok? Vamos aumentando aqui. Preste atenção em um detalhe. Ó, 2000, 99, 98. Depois ali do Copernício, que é o 112, você tem ali o NH, o FL, que é o niônio, o fleróvio, o livermório, o moscóvio, o livermório, o tenessínio ou tenécio e o oganécio. Veja uma coisa, a ordem de preenchimento não é organizada ou criada a partir do coração do químico. Ou descobrir um elemento, ele vai ocupar o próximo lugar da tabela. Então ela é criada por ordem de descoberta. Isso é um dos grandes erros que os alunos cometem e pode te vitimar numa questão na prova. Veja, olhem bem qual é o próximo elemento a ser descoberto. Não foi o 113, foi o 114. Porque a tabela é igual a um álbum de figurinhas, onde os lugares já estão pré-determinados. E quando você sintetiza um elemento num reator de partículas, este elemento possui um número de prótons que o ordenará na tabela periódica. Então, veja que o fleróvio e o livermório foram obtidos antes mesmo dos elementos niônio, 113, moscóvio, tenécio e oganécio. Tá vendo? Ó? Olha ali. O último não necessariamente foi o oganécio. Ó, o tenécio, ou o tenécium, tá ali. Foi o último elemento, que foi o 117. Por que tá falando isso? Dá uma olhadinha aqui nesse vozinho queridão, assim, ó, esse senhorzinho boa praça, que é um dos poucos cientistas vivos que tem um elemento em sua homenagem. Eu estou falando justamente desse cientista, o Yuri Oganesson. Tá vendo? Tá aqui. Vozinho querido, né? Olha aí. Quando ele descobriu o elemento 118, ele descobriu outros 2 elementos juntos também. O elemento 120 e o elemento 122, como você pode observar aqui. Vejam que o nome deles aqui é um nome provisório. Esse nome provisório ele é associado aos algarismos que compõem o seu número de prótons. Eu vou me fazer entender. 1
é de 1, tudo bem? Bi é de 2, e o sufixo é correspondente justamente ao 0. Então são nomes provisórios que estão aguardando a burocracia legal para que seja inserido nas tabelas periódicas esses dois elementos. E veja, a sua tabela está completa, ela já foi até o 118. Então você agora está prestes a evidenciar uma tabela um pouquinho diferente. E eu quero que você agora me diga onde será colocado o elemento 122, que para mim é o mais interessante agora. Onde é que você coloca o 122? Vamos supor que aí o PAC resolva olhar para o nosso país e, como posso te dizer, homenagear talvez a educação em química e dar o nome desse elemento 122 de, tá aqui, tiagônio, né? Olha ali. Tiagônio, tá aí, Tiagônio. Em homenagem ao professorzinho singelo de Química, né, que aí devotou sua vida ao conhecimento como um valor universal, tá certo? E daí eles homenagearam o Tiagônio, assim, tá lá, 122. E eu quero que você me diga onde você vai colocar o Tiagônio na sua tabela. Esse tipo de questão é cafonérrima, mas cai. As provas adoram. A URGS criou em 2017 o incógnitum e falava sobre esse elemento hipotético criado. Então é bem provável que você encontre ainda nesse espectro, sabe, dos 150 anos da tabela, alguma coisa sobre um possível elemento novo descoberto. E é sobre isso que eu queria falar com você. Onde você vai colocar aqui o tiagônio? O que você acha? Faço a mínima ideia. A tabela periódica ela tem uma coisa muito boa que se chama padrão. Então sigam os padrões. Veja, o oganécio ele é o 118. Depois do 118 tem que ocorrer o 119. Então aqui você vai ter o 119. Depois do 119 você tem que ter o 120. Veja, o tiagônio ele tem 122 prótons. Então ele fica aqui embaixo. Isso é bem importante. Observem que aqui você tem o bário, e o bário tem um gap, pensemos assim, que se chama série dos lantanídeos. Ele não continua aqui. Depois de 56 não vem o 72. Depois de 56 você tem o 57, que está aqui no lantânio. Então ele segue aqui embaixo. Então é bem provável que a prova não te dê uma tabela desenhada na questão e pergunte, embaixo de qual elemento você vai encaixar, por exemplo, o elemento tiagônio? Sabe qual é a resposta? Está aqui, ó. Embaixo do tório, 121, 121, tá vendo? Aqui, tá refletindo, como o lantânio, que tá aqui, o actínio tá aqui, elemento 121. Vai ter uma série correspondente a esse elemento que você vai acabar seguindo, ordenando aqui embaixo. Então, o tiagônio você vai colocar exatamente aqui embaixo, elemento 122, embaixo do tório. É uma questão bem bobinha, mas vale uma questão e é super importante para a prova. Então sigam os padrões, lembrem disso, e a sua tabela ela vai sofrer o quê? Um upgrade. A sua tabela vai crescer, a sua tabela vai ter 8 linhas. A nossa tabela até então tem 7. Isso vai ser um grande diferencial aqui na tabela periódica. Certo, queridos? Tudo bem quanto a isso? Pois bem, vamos lá então. Além disso, a tabela periódica, nos quadradinhos, ela tem algumas informações que são informações bem básicas. Por exemplo, você tem nos elementos sempre um símbolo. Antigamente era bolinha, hoje é um símbolo oriundo do latim. Esse símbolo, que é um símbolo oriundo do latim, obviamente, são letrinhas. Por exemplo, o sódio vem do latim, etimologia, natrium. Por isso que não necessariamente o nome do elemento tem uma relação direta com o símbolo, justamente em função da etimologia, que é o latim. Veja que tem 2 números sempre, e esses números não têm local fixo. Cada tabela periódica tem que trazer uma tabela de um quadradinho de legenda que indica para você o que cada número quer dizer. Se você fizer uma prova que não te dê a tabela e simplesmente jogue os números para você, lembre, sempre o menor número é, obviamente, o valor do número atômico, que é o número de prótons, e o maior número, o número de massa. Esses valores não precisam literalmente estar em cima e embaixo.
eles podem estar em qualquer lugar, justamente no quadradinho do elemento. Tá? Isso é bastante importante, porque às vezes causa uma que outra dúvida. Então ali em cima você tem o RG do átomo, coisas do tipo, por que o tiagônio vai ser radioativo? Porque ele vai ter 122 prótons, ele vai ficar na parte de terras raras, que é onde os elementos radioativos ficam. Né? Então, essas características são determinadas pelo número atômico. O número atômico da identidade do elemento, não esqueçam disso, isso é super importante. E o número atômico, repito, é o menor. Então, esse aqui vai ser o Z, número atômico. Outra pergunta que, bom, trabalhamos já a exaustão nas aulas anteriores, mas eu não posso deixar de trazer à tona para você. Por que o sódio tem um valor fracionário? Porque o sódio é formado, essa massa média, é a massa de vários isótopos do sódio. Então o elemento sódio, ele não possui apenas um átomo, ele possui vários átomos de sódio. Logo, aquela máxima que tínhamos antes, lá na teoria do Dalton, de que átomos de elementos iguais são iguais, isso não está certo, né? Porque a gente tem vários átomos do sódio, e veja, o sódio tem isótopos diferentes, tá? Então isso é bem importante. Essa é a sua massinha, e lembrem que ela é fracionária, porque ela tem vários isótopos compondo ela. Agora, se você pegar aqui na tabela da Merck, por exemplo, o tenécio, tá ali ele, ok? Veja a massa dele, 294. Se a massa dele é 294, é um número inteiro, isso significa que o tenécio não tem o quê? Isótopos. Não esqueça disso, isso é super importante. Obviamente você vai encontrar alguma coisa sobre na prova da URGS. Tá, professor, e daí? Bom, a gente vai começar agora nessa parte com 3 classificações bem bobinhas, mas não menos importantes. Elas são bem relevantes e caem muito na prova. Eu vou mostrar para você agora as classificações em, metais, não metais e metalóides. Quem diabos são estes grupos da tabela periódica? Vamos começar aqui com os menores. E pessoal, veja, as provas não têm obrigação de fazer essa distinção para você. As provas fazem isso quando querem. A URGS é uma das poucas universidades que trazem na sua tabela a linha que divide metais de não metais. Veja que no próprio livro, na tabela oficial da IUPAC, você não tem isso. Tá? Então, é importante que você mesmo saiba dividir os metais dos não metais. E onde fica isso? Vamos fazer juntos aqui? Começa aqui, ó. É uma escadinha perfeita que vai do boro, silício, telúrio, astato, tenécio e o oganécio. Pronto, arranquei aqui os meus não metais, tá vendo? Esses são os não metais. Paro por aqui ou tem mais alguém que eu esqueci, alguém perdido, que não tem local fixo na tabela? Jamais esquece disso, genial. Pelo amor de Deus, não esquece do bendito hidrogênio. Pessoal, o hidrogênio ele não tem local fixo na tabela, ele não é um metal, por favor, não esqueça, porque eles sempre usam o hidrogênio como uma pegadinha nas alternativas ou assertivas. Aqui você tem, então, os não metais, também conhecidos, obviamente, como ametais. É exatamente a mesma coisa. Não metais. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aqui? Beleza? E os metais? Quem são os metais? Vou mostrar para você aqui quem são os metais. Estes aqui são os metais. A maior parte da tabela é uma grande maioria justamente de metais, elementos metálicos. No entanto, ultimamente tem sido muito cobrado a questão dos metalóides. E isso é muito pouco divulgado, muito pouco falado, porque as provas às vezes não falam muito, não comentam muito. E aí nós, professores de química, como somos guiados, manipulados pelas ocorrências ou cobranças, a gente não enfatiza muito. No entanto, hoje em dia se fala muito em computadores quânticos, transistores, capacidade aumentada justamente destes transistores. E para você fazer um transistor, um capacitor, você precisa de uma coisa chamada de semicondutores. E quem são os semicondutores? Os metalóides.
Inclusive você tem nos Estados Unidos uma região famosérrima, talvez hoje é a grande mina de ouro do mundo, chamada de Vale do... E o que tem no Vale do Silício? Silício. Pessoal, isso é engraçado. Silício é areia, querido. É sílica, não é silício. Silício é coisa, né, enfim, sem relevância. No silício existe uma coisa chamada de capital intelectual. A história mudou bastante. Antigamente se invadia, enfim, as grandes reservas, né, enfim, de ouro, diamantes, nas guerras entre impérios ou nações. Hoje não é assim. Hoje a sua mina de ouro pode entrar no helicóptero e sair voando e se esconder em outro lugar. Então o Vale do Silício, efetivamente, não tem silício. Tem gente pensante que cria tecnologia. Isso é interessante. Mas cria só e somente porque tem essa coisinha aqui. Por favor, não pisca. Quem são os metalóides ou semimetais? Vamos lá? Esses caras aqui, ó, bem devagarinho. Boro, carésimo, baita elemento, importantíssimo. Boro pode ser usado para fazer os super ímãs. Antimônio, germânio, substituto natural do silício. Estes são, queridos, os metalóides que estão aqui embaixo, separadinhos para você. Tá? Então eu vou explicar aqui para você. Vamos pegar as características de cada um deles para a gente trabalhar agora e para nós não nos perdermos na prova. Tudo bem? Então devagarinho. Cecília, tu quer sentar naquela cadeira lá que é mais confortável, que eu posso passar lá para ti também. Tem certeza? Se quiser pode pegar, tá? Não tem problema. Ó, deixa eu mostrar aqui para você então, queridos, quais são as características de cada um destes grandes grupos da tabela que você precisa saber. Vamos começar aqui com os metais, para você ter ideia. Deixa eu passar ele mais para cima para ter mais área para escrever. Vamos brincar com os metais. Eles são os mais famosos e mais questionados em prova. Devagarinho, vamos lá. O que os metais são? Dúcteis. Tá aí, professor. O que diabos é isso? Capacidade de fiar, formar fios. Você pode fazer um fio da espessura do seu cabelo, chamamos de fio capilar. Eles são também tenazes. Cola, professor. Quase isso, querido. Tenaz é resistente. Eles são incrivelmente tenazes. Resistentes, como o martelo desse, enfim, operário que não para de bater, né? Exatamente, muito resistente. E também a nossa paciência. Mas tudo bem. Eles também são maleáveis. A maleável é muito fácil, né, professor? Maleável é flexível. Então, querido, dá um nó no pé dessa mesa aí. Não importa quanto crossfit tu faça, creatina ou whey tu anda tomando, eu quero ver tu dar um nozinho de fita nesse pé de mesa aí. Sabe por que tu não consegue? Porque maleável não é flexível. Maleável é moldável. Você pode moldar metais formando chapas, lâminas, enfim, máleas, bem assim, extensas, como por exemplo papel alumínio, com muita facilidade. Então eles são moldáveis. Moldáveis. E maleável vem de moldável. É sinônimo. Bom, outra coisa que é interessante, dureza. Os metais, salvo uma exceção que eu vou mostrar para você, que é bem legal, massageia o cérebro, que são os alcalinos. Com exceção dos alcalinos, todos os outros são bem duros. E duro não é resistente. Duro é capacidade de risco ou corte. Por exemplo, sabe quando tu chega num estacionamento e o pessoal ali do estacionamento comunitário diz assim, bem cuidado, patrão. Sabe? Eles sabem muito bem desta capacidade dos metais que é a dureza. Deixa 15 na volta, né? Se tu não deixa, ele deixa uma mensagem para você com a chave no seu carro, para você não esquecer da próxima vez. O que acontece com o seu carro? Fica manchado. O que acontece com a chave dele? Intacta, lisa, perfeita. Então é uma ótima utilização dessa propriedade chamada de dureza. A dureza é a capacidade de risco, ou riscar outras coisas. Vale aqui o parênteses. Queridos, vocês sabem qual é a substância natural mais dura que existe? Diamante. Se você mas por favor, não confunda. Ó, dureza não é resistência. Se você pegar uma pedra de diamante e bater com o martelo, você estilhaça ela.
Isso é importante. Agora, se você pegar a mesma pedrinha de diamante, passar no chão, passar na mesa, passar na parede ou em Wesley, seu irmão mais novo, você fatia qualquer uma destas coisas com uma facilidade tremenda. Haja vista que nas brocas de prospecção de petróleo existe diamante. No entanto, não diamante natural, porque obviamente seria, né, inviável. É um diamante sintético feito, obviamente, em laboratórios. A própria URGS ali consegue fabricar diamante sintético a partir do grafite, certo? E uma outra propriedade que os metais têm que é bem característica é o brilho. Eles são extremamente brilhosos. É uma outra propriedade característica interessante de ressaltar. Queridos, não para por aí. Os metais também, eles têm uma característica que nenhum outro elemento tem. Eles são excelentes condutores. Condutores térmicos e elétricos. Térmicos e elétricos. Isso é super importante e mais à frente em ligações químicas nós vamos entender por que é assim. No entanto, eu queria fazer uma experiência com você agora bem simples. Ponham, por favor, as mãozinhas de vocês aqui na mesa, na parte de metal da mesa. Sente o metal ali, segura. Isso. Depois de ter feito isso, solta ela rapidamente e bota em cima do caderno. Isso. Qual das duas está mais gelada? O que você acha? Desculpa, Thiago. Eu te prejudiquei, né, querido? Tá com o braço quebrado, perdão, né? Pô, valeu aí pela tentativa. Tudo bem? Qual das duas está mais gelada? A mesa ou o caderno? A temperatura é exatamente o que é? A mesma. Então não pode ter uma gelada e outra não gelada. Porque quando você associa o termo gelado, tem a ver com frio, você associa algo a uma temperatura mais baixa. E essa sensação que você sente, de fato, é ocasionada pela capacidade de condução de calor. A temperatura dos dois materiais é exatamente a mesma. Eles estão na mesma temperatura que deve ser, sei lá, 22, 23 graus Celsius. E seu corpo está a 36, a não ser que você esteja fazendo febre, por favor avise que a gente, né, vai te levar à UPA. No entanto, querido, como você é mais quente que o material, você transfere calor. Só que a condução pro metal é muito mais intensa, que te dá essa sensação enganosa de que ele está a uma temperatura mais baixa. E não é verdade. É a mesma temperatura. Então, os metais são excelentes condutores térmicos. E eu tenho certeza que você sabe que se você enfiar qualquer coisa metálica na tomada, não é algo muito prudente. Eu não sei se você tem esse costume, né? Se você tem essa tradição, enfiar um garfo, uma faca na tomada, você talvez faça isso uma vez só, né? Exatamente. Então, se você fizer a mesma coisa com outro material, por exemplo, borracha, plástico, não vai haver problema algum, porque outros materiais são péssimos condutores elétricos, ao contrário dos metais, que são excelentes condutores elétricos. E para finalizar, os metais têm uma tendência absurda em doar elétrons para as outras coisas. Portanto, eles formam cátions com muita facilidade. Formam cátions. E, mais uma observação que é interessante, eles também formam um grupo inorgânico que você já deve ter ouvido falar, cujo nome é bases. Esse grupinho inorgânico, o grupo das bases, é constituído basicamente, desculpa a redundância, por metais. Hoje já se sabe que alguns metais também formam ácidos. No entanto, é característico dos metais formarem bases, tudo bem? Os metais que formam ácidos normalmente são cromo e manganês. Mas de praxe, pessoal, a grande maioria dos metais, com exceção de pouquíssimos, sempre formarão bases. Isso é interessante para a prova. Eles também formam bases, mas existem algumas formas de cromo e manganês que são capazes de estruturar ácidos, como por exemplo o ácido crômico, ácido percrômico, ácido mangânico e o permangânico.
Então isso pode acontecer com esses metais, tá? Já os não metais, queridos, eles têm outras características que evidentemente são antagônicas às dos metais. Os não metais, eles são quebradiços. Deixa eu colocá-los aqui para cima, para ter maior área aqui de escrita. Prontinho. Aqui. Pronto. Certo? Então, eles são extremamente quebradiços, os que obviamente não são gasosos, né? Porque alguns são gasosos. Quebradiços. Ah, professor, não entendi. Mas, querido, você nunca quebrou um grafite? Exato. Os não metais, eles têm essa tendência, essa característica em serem quebradiços. Eles se desmancham com muita facilidade. E outra coisa, eles formam ânions. Formam ânions, e como a Valentina comentou, eles também têm características antagônicas, obviamente, aos metais. Então eles podem formar ácidos. E ácidos, vamos colocar assim. Certo? Tá, professor? Então não tem exceção nesse caso. Tem uma exceção que eu tenho certeza que vocês sabem qual é. Quais são os não metais que não se conectam, combinam, se ligam a ninguém? Então eles são uma exceção. Os gases nobres são uma exceção justamente a isso. Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui isso. Esses elementos que o professor destacou ali são chamados de gases nobres. São elementos que não têm característica de combinação, ou seja, não é da natureza deles se combinar a ninguém. E se eles não se combinam com outros elementos, eles não podem formar ânions, porque eles não podem pegar elétrons, e também não podem formar ácidos, que são substâncias, né, enfim, específicas, e oriundas da combinação atômica. Uma coisa interessante, tá? Eu tenho que fazer essa retratação, histórica. Se descobriu ali em meados dos anos 2000, 2000 e pouco, que o xenônio pode fazer algumas ligações. Então hoje em dia já se tem, por exemplo, xenônio com flúor, já se tem xenônio com alguns compostos de oxigênio, como nitratos. Então é possível sim, o xenônio consegue fazer, mas os demais gases nobres não. Entretanto, mesmo ele fazendo isso, eu acho que você tem que manter a tradição de que os gases nobres são inertes e por este motivo ganham essa insígnia, esse título de gases nobres. Então não esqueçam, são inertes. Eu vou colocar aqui em cima um asterisco para você, tá? Ó, asterisco, e vamos aqui em cima colocar o asterisco e vamos escrever são inertes. Então eles não se combinam, não fazem ácidos, não formam ânions por serem efetivamente inertes. Tudo bem, queridos? Beleza até aqui? Tá. Então nós já vimos os metais, que têm uma grande gama de características, vimos os não metais, que são quebradiços e são antagônicos aos metais, mas tem uma galera aqui que é esquecida, escanteada, que às vezes é cobrada. E esse grupinho de elementos, ele é muito importante para a elétrica, para a tecnologia, para a informática e assim por diante. Porque eles são as bases dos semicondutores. Só que eu vou pedir prudência na hora, pessoal, de escolher o seu semicondutor. Vou explicar por quê. Todos esses são semicondutores. Mas o polônio em particular, polônio, descoberto pela Marie, nome homônimo, obviamente, ao seu país de origem, Polônia, ele é um elemento radioativo. Então, se numa prova te perguntarem assim, escolha o semicondutor, e você lembrar, semicondutor é metalóide, beleza. Não escolha o polônio, por uma questão simples, ok, beleza, ele é um metalóide, um elemento meio híbrido, por estar quase lá nos não metais, mas ter características metálicas acentuadas. Por estar na fronteira, ser fronteiriço, ele fica meio lá, meio cá, e isso faz dele um elemento intermediário. No entanto, ele é radioativo.
Então você não quer o seu celular radioativo. Você não quer o seu smartwatch radioativo, emitindo radiação alfa e matando as pessoas ao redor. Portanto, bom senso nessa parte, ok? Ele é um semicondutor, mas usem semicondutores que são mais assim, críveis, sabe, plausíveis, como por exemplo, boro. Não entendi. Ó, o boro é usado para fazer essa liga chamada de ímã de neodímio. Ó, isso aqui é alumínio. Isso aqui é... Não é ferro também, tristeza. Esse aqui é ferro. Ó, pronto. O ímã de neodímio é o ímã mais forte do mundo. Ele é feito de neodímio, ferro e boro. Tanto que quem viu Chernobyl, numa certa parte eles dizem joga boro. Por quê? Porque o boro é um elemento bastante fácil de manusear, bom de utilizar para absorção de radiação. Então ele é inerte também, não em termos de ligação, mas em termos de manuseio com outros elementos. Portanto, você pode usar o boro com bastante facilidade, ele não é radioativo. Germânio também é interessante, é um elemento muito parecido com o silício, ótimo para equipamentos eletrônicos. Agora, arsênio. Pô, arsênio é um dos venenos mais terríveis que existem. Aí você vai lamber o seu equipamento, o controle da TV, e aí você vai morrer. Você não quer isso, caso você tenha esse hábito terrível de ficar lambendo equipamentos eletrônicos, né? Então, lembrem disso. Bom senso. A prova adora brincar com o bom senso do aluno. Eles colocam na mesma alternativa. São usados como semicondutores. Aí tem lá, letra A, polônio. Nunca é a A, querido. Pula. Polônio é radioativo, tudo bem, ele é um metalóide, mas ele não pode ser usado como semicondutor, tá? Por quê? Porque ele é radioativo, ponto. Simples assim, tem que testar a viabilidade, certo? Então eu vou puxar aqui uma flechinha para você. Lembrem que eles são excelentes semicondutores. Professor, beleza, mas eu não faço ideia do que seja um semicondutor. Semicondutores são os materiais que tu usa para fazer circuitos elétricos e eletrônicos. Sabe a placa do computador que tem aquela coisa verde, onde tu coloca lá aquele monte de coisinhas que são transistores, resistores, enfim, chips, tudo naquela plaquinha? Aquilo lá é o semicondutor. Aquele material tem que ser semicondutor. Aquela placa é feita de silício. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, bastante importante. E essa é a primeira separação que você vai ter aqui da tabela periódica. A segunda separação é uma bem pouco vista, sim, e até para muitos importante. No entanto, ela tem ganhado uma repercussão grande nos últimos anos. É essa que eu vou mostrar para você agora, a separação em sólidos, líquidos e gases. É bem interessante que você saiba ver nas condições ambientes quais são os sólidos, os líquidos e os gases da tabela periódica. Vamos lá? Eu vou mostrar para você aqui, querido, quais são eles, onde eles estão, né? Para você ter uma ideia dessa distinção. Eu acho que o único que não vai restar muita dúvida ou ter muito problema é o mercúrio. Acho que é do conhecimento geral que o mercúrio é líquido. A gente tem aqui termômetros de mercúrio. Se eu quebrar essa, tá vendo? Isso aqui, eu vou ter um líquido, um metal líquido. E conforme ele vai expandindo com calor, você mede a temperatura, evidentemente. Tá? Então, nas condições ambientes, o mercúrio é líquido. Só que tem um outro elemento que é líquido também, você sabe quem é? Esse aqui é um menos conhecido, pouca gente sabe. O nome dele é boro. O boro nas condições ambientes também é líquido. Então eu vou recortar aqui para você, tá vendo? Esses dois são os elementos líquidos da tabela periódica. Vamos colocar aqui então juntos, líquidos. Só que vai começar agora aqui, queridos, um pequeno detalhe sobre a forma elementar das coisas. Como assim? Forma elementar é a forma de elemento. Não entendi nada, ficou muito confuso. Eu vou tentar me explicar melhor. O bromo, na natureza, ele não fica assim monatômico. Ele é um dos elementos que você tem que saber, infelizmente, tem que decorar, que é um elemento diatômico. Então, na natureza, você não encontra bromo zero. Ele sempre vai ficar desse jeito.
quando ele está sozinho, como a gente chama na forma elementar. Portanto, logo logo quando entrarmos em eletrólise, vocês vão me perguntar bastante: ah, professor, por que aqui tu fez sódio sozinho e aqui o hidrogênio ele fica H2 impar? Porque alguns elementos na natureza, sempre ao ficarem na forma elementar, eles sempre ficam diatômicos. Tipo, o oxigênio sozinho monatômico ele é instável. Então, na natureza, no planeta Terra, você não consegue encontrar oxigênio atômico abundantemente. O oxigênio na Terra fica sempre na forma de O2, quando ele é uma substância pura. Então isso é muito importante mesmo, e você precisa saber quais são estes elementos. Eu vou mostrá-los para você agora. Aliás, falando nisso, quem são os gasosos? Que também não são muitos, né? A gente pensa, tem um monte de gás. Querido, que engano terrível. Os gasosos são esses aqui, ó. É bem pouca coisa. Talvez o oganésio seja gasoso, né? Não se tem quantidade suficientemente grande dele para saber. Mas como ele está ali nos gases nobres, tratemos ele como um gasoso. A meia-vida dele é de fração de segundos, então não temos como ter essa precisão. No entanto, tem mais um aqui que você não pode esquecer, que é famosérrimo na química e no universo, chamado de hidrogênio, que não quer sair. Sai hidrogênio. Pronto. Agora saiu, tá aí o hidrogênio. E vamos lá, vamos organizar isso. Tá? Vamos organizar aqui, então, quais deles são efetivamente monatômicos e quais são diatômicos. Quais são monatômicos e quais são diatômicos? E quais são os estados físicos também destes elementos? Estes são os gases. Os diatômicos são hidrogênio, que você sempre vai conseguir na forma de H2, nitrogênio, que você sempre vai conseguir na forma de N2, oxigênio, O2, flúor, F2 e cloro, Cl2. Pessoal, por favor, isso é super importante. Tem que saber que nas condições ambientes eles não existem monatômicos. E tem mais um deles ainda que é diatômico, que está ali nos sólidos nas condições ambientes. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui para você de quem eu estou falando. Os sólidos nas condições ambientes são todos esses aqui que você tem. E o iodo, que eu vou mostrar agora para ti aqui, vai passar pela tua mão, óbvio que dentro do frasco, senão vai sujar a tua mão, ele é também diatômico. Tá? Aqui está o iodo. Ó, tá vendo? Ele é sólido, iodo, tá aqui. I2, tá ali a fórmula dele, I2, exatamente assim. Tudo bem? Então é bem importante que você saiba fazer essa diferenciação. A grande maioria dos elementos nas condições ambientes é uma grande maioria sólida. E outra coisa que também que é interessante salientar é o que diabos é isso de condições ambientes? CATP, que são as condições nas quais verificamos esses estados. Professor, tu é disléxico, né? Só podia ter vindo de Canoas. Veja, é CNTP. Como é que tu não aprendeu isso depois de tanto tempo de ficar velho? Querido, não confunde. CN é condição natural, 0 e 1 atmosfera. O A é de ambiente. E ambiente é de 25 Celsius ou 298 Kelvin e 1 atmosfera. Ok? Então, nessas condições, você tem os elementos sempre nesses estados que você... Calma, pessoal, sempre. Eu sei porque a gente fica tenso nessa parte, pois alguns deles estão na beira da transformação. Eu vou te mostrar um que é bem legal, talvez você nunca tenha visto. Deixa eu mostrar aqui para ti, com elementos em ação, o galho. O galho é um elemento, um dos mais legais que tem, você consegue comprar ele pela internet, ele é bem caro. E ele tem um ponto de fusão de 30 graus Celsius, então se tu botar na tua mão, ele começa a derreter. Olha só, isso aqui é ar quente, né? E não é muito quente, não. Enfim, 30 graus é o ponto de derretimento dele. Inclusive o Mendeleev, quando descobriu o galho, ele botava na mão para mostrar, assim, apertava, tirava e parecia mercúrio, assim. Tá, professor, e por que isso aí é caro, isso aí é perigoso, é tóxico?
É sempre uma boa dica, né? Nunca lamba as coisas, né? Sempre evite ingerir dessa forma. E toxicidade é algo que é muito relativo, depende da dosagem. Mas de fato o galho é perigoso, por um motivo. Quer ver o que acontece quando tu coloca um metal líquido assim sobre outro? Tecnicamente tu já viu, né? Eu já te mostrei nos garimpos o mercúrio. Mas olha que interessante colocar galho no alumínio. Isso é uma microviga de alumínio. A gente pode colocar um pedacinho sólido de galho, tá vendo? Aqui, não sei se tu tá vendo, tem um soprador de ar quente, ó, e aqui é só, enfim, um utensíliozinho, né, um bastãozinho, tá vendo? Ó, ele começou a derreter, olha ali o que acontece com o alumínio. Então, se tu comprar galho pelo eBay, você pode comprar muita coisa pelo eBay, né? Talvez a polícia possa ser acionada, porque se ele vaza por algum aquecimento e por ser líquido derrete, né, vaza do pacote, extravasa, ele pode pegar aqui nos metais e dissolver os metais literalmente. Então ele é bem perigoso de se transportar. Né? Então tem vários vídeos na internet, se você puser, de abrindo latinhas de refrigerante com galho, você joga um pedacinho de galho e ele corrói a latinha, enfim, estoura o refri. Mas esse aqui é um bem bonito assim para você ver, dele dissolvendo, formando uma liga galho-alumínio, como você está vendo. Certo? Então o galho, ele é sólido, mas é por pouco. E por que eu estou ressaltando o galho? Porque ele foi questão da URGS recentemente, justamente em função dessa sua característica, assim, sabe, dessa quase transição de estado físico dele. E por último aqui, pessoal, uma das coisas mais requisitadas pela PUC. Me preocupa muito a prova da PUC mesmo, porque é uma prova que os alunos, por, sei lá, não sei se ingenuidade ou por bom coração, muitas vezes não vão preparados para essas questões de pega-ratão. E a PUC é totalmente estruturada em questões, em cima de questões com pega-ratão. Tipo, em Mariana, ou desculpa, em Brumadinho, houve uma grande liberação de minérios de alumínio, o que contaminou muitos bombeiros com alumínio, que é um elemento de transição. Ou contaminou com ferro, que é um metal representativo. Aí o pessoal pensa, pô, vem cá, eu não fiz curso, sabe, de toxicologia para saber se o cara vai se contaminar ou não. Como é que eu vou saber o comportamento fisiológico desses metais? Não tem nada a ver. O erro não está na informação principal, o erro está no adendo. Ferro não é um elemento representativo. Alumínio não é um elemento de transição. Então você precisa saber o que diabos é um elemento representativo e o que diabos é um elemento de transição. Portanto, vamos sanar essa dúvida agora. Vou mostrar para você, queridos, quem são os representativos, quem são os de transição e assim por diante. Elementos representativos. Eles têm esse nome porque eles são os elementos mais simples da tabela. Então eu vou recortar para você aqui, desse jeito, ok? Tá aqui para ti. E esse grupinho aqui também. Esse pedação aqui da tabela. Eles são os elementos mais simples, os que obedecem às regras mais básicas da tabela periódica. E por isso são chamados de representativos, porque eles representam essas regras mais simples. Todos esses aqui que eu acabei colocando para vocês. Tudo bem? Representativos. Ali. Ou seja, os elementos das colunas 1, 2, 13 a 18. Todos eles. O alumínio é um metal usado nas latinhas de refrigerante, ou o alumínio é um metal de transição usado nas latinhas de refrigerante. Veja, o alumínio é um metal representativo. O fato dele ser usado nas latinhas de refrigerante é uma outra informação. O importante aqui é a palavra representativo. Tudo bem? Estes são os elementos representativos. Vamos lá. Quem são os elementos do meio da tabela periódica? Os elementos do meio da tabela periódica são chamados de elementos de transição. Todos esses aqui, ó. Todos esses. Deixa eu pegar ali para você. Aqui, fechou. Assim. Beleza. Ó, todos estes aqui são chamados de elementos de transição. Tá vendo? E tem mais dois aqui embaixo, hein? Que eu vou ter que cortar também. Que eles fazem parte das transições, os de transição. Que são esses daqui.
Ó, vou ter que cortar e botar eles ali, ó. Tá vendo? Assim. Estes são, então, os elementos chamados de elementos de transição. Os elementos que ficam no meio da tabela periódica. Tá? Vou colocar aqui para ti. Transição. Ah, e o ferro é um elemento representativo muito importante para a indústria. Errado. O ferro é um elemento de transição. Ele está aqui, ó, no meio. Tá? Questão clássica da PUC, fica atento, não esquece. Lantânio e actínio também são dois elementos de transição. Deixa eu mostrar para você aqui, então, como é que a gente chama esses que ficam aqui embaixo, excluídos da tabela, descobertos por Seaborg, né? Ganhou um prêmio Nobel, inclusive. Por isso, eles são chamados de elementos de transição interna, ou também tem um outro nome que é famosérrimo para eles, terras raras. Terras raras. Sabe por que o nome deles é terras raras? Porque todos eles são o quê? Radioativos. Tá? Então isso é bem importante. A radioatividade é algo comum para esses elementos e tem mais algumas coisinhas interessantes para se falar sobre eles. Primeiro, o último elemento natural que existe está aqui. O urânio é o último elemento natural da tabela periódica. Ou seja, todos os elementos até o urânio são naturais, obtidos na natureza, posteriores ao urânio, feitos em laboratório. Hoje em dia já se descobriu quantidades de alguns elementos posteriores ao urânio, mas são inexpressivas. Então, esses elementos foram praticamente todos feitos em laboratório. Por isso você deve escrever assim: o urânio é o último elemento natural. Elemento natural. E tem um pequeno detalhe aqui sobre urânio também que é interessante ressaltar, queridos, que é uma palavra que eles usam para tentar confundir o aluno, tá? Então eu vou puxar uma flechinha aqui para você. Ó, vou puxar ali uma flechinha. Vamos escrever que palavra é essa. Vamos colocar aqui o átomo de urânio para você. Urânio 92, tá? Vamos fazer o quadradinho dele. Tá ali o quadradinho do urânio. Beleza? Todos os elementos que ficam do urânio para lá, assim, ó, do urânio para cá, são chamados de elementos cisurânicos. Cisurânicos. São elementos anteriores ao urânio. Tá? Essa palavra, infelizmente, existe. Eles gostam, às vezes, de utilizá-la para tentar enrolar o aluno e assim por diante, prejudicar aí o estudante. Tá? Então é legal que você já tenha ideia dela previamente para não se atrapalhar. E posteriores ao urânio, desse modo, são chamados de transurânicos. Transurânicos. Todos os transurânicos são artificiais. Tudo bem? Todos os transurânicos são elementos artificiais. Oi, querido. Professor, essa coisa do transurânico e cisurânico só vale naquela linha dos aqui. Toda a tabela periódica. Todos os elementos anteriores ao 92 são elementos cisurânicos. Porque eles não ultrapassaram o urânio, né, do prefixo cis e trans. E trans, né, por transgredir, quando eles atravessam o urânio, ou seja, 93, 94 e assim por diante, todos são artificiais, e o nome que eles usam, infelizmente, é transurânicos. Pode aparecer nas provas, então é legal ressaltar isso. Tudo bem, queridos? Beleza? Bom, esses elementos aqui de baixo, que são os transições, né, ou elementos de terras raras, transição interna, eles podem ser chamados de lantanídeos e actinídeos, justamente por causa da semelhança que eles possuem com os seus, digamos assim, geradores, que são o lantânio e o actínio, tá, pessoal?
Então, isso não é motivo de decoreba, porque é escrito na própria tabela periódica. Então você tem aqui os lantanideos e os actinideos, que são os que seguem ali posteriores ao actínio, literalmente. Então, a meu ver, essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Tem muita informação rica aqui, principalmente em relação a quem é natural, quem é artificial. Até aqui tudo natural, daqui em diante tudo artificial.